Vamos iniciar a prece de cura para um familiar enfermo. Envio de energias de amor e restauração, conforme suas instruções. Abaixo segue-a com aproximadamente 800 palavras. Senhor da vida e da luz, fonte inesgotável de misericórdia e bondade, elevamos nossos pensamentos a Ti neste instante de profunda entrega, em busca do auxílio sublime que somente os céus podem oferecer. Neste momento em que um ente querido enfrenta as dores físicas e os desafios da enfermidade, dirigimo-nos a Ti, Pai amoroso, com humildade e confiança, suplicando que nossas palavras e intenções sejam acolhidas pelos mensageiros do bem, por aqueles que atuam nos bastidores da existência, amparando, consolando e curando. Convidamos com o coração aberto os espíritos de luz, médicos do plano espiritual, especialmente aqueles que trabalham sob a orientação do querido Dr. Bezerra de Menezes, para que se aproximem do leito deste familiar querido, que a casa onde ele repousa seja agora envolvida por vibrações sublimes de cura, que cada molécula do ambiente seja permeada por fluidos regeneradores, harmonizando os corpos físico e perispiritual, alinhando energias e fortalecendo a fé. Mestre Jesus, modelo de amor e exemplo de compaixão, estende tuas mãos luminosas sobre esse espírito que atravessa a provação da enfermidade. Que teu olhar misericordioso penetre as camadas mais profundas do seu ser, restaurando aquilo que se encontra em desajuste, serenando os temores, iluminando os pensamentos, fortalecendo as células, despertando as energias adormecidas da autodefesa natural do organismo, que os benfeitores espirituais possam encontrar em nós, familiares e amigos, instrumentos de auxílio eficazes por meio da prece sincera, do pensamento elevado, do amor que acolhe e da paciência que edifica. Que sejamos também parte ativa do processo de cura, oferecendo nosso coração como vaso de vibrações positivas, transmitindo esperança, confiança e paz. Seja nosso lar, neste instante, convertido em um templo de luz, onde os bons espíritos se reúnem para realizar uma obra divina. Que a atmosfera espiritual seja leve, clara e repleta de bênçãos, para que cada respiração de nosso ente querido seja como uma inspiração de vida renovada, e cada batida de seu coração anuncie a presença do Criador, sustentando sua jornada. Confiamos, Senhor, em teus desígnios, compreendendo que toda prova possui seu propósito e que por detrás da dor se ocultam preciosas oportunidades de crescimento espiritual. Mas, na condição de seres em aprendizado, ainda frágeis diante do sofrimento daqueles que amamos, suplicamos com reverência e confiança o alívio necessário, a melhoria possível, a restauração que os bons espíritos possam promover, respeitando sempre a tua vontade soberana. Pedimos que seja suavizado o fardo que pesa sobre este familiar. Que os medicamentos da terra, receitados pelos profissionais da saúde, sejam fluidificados pelos irmãos espirituais, convertendo-se em bálsamos de alívio. Que as mãos dos médicos, enfermeiros e cuidadores sejam guiadas pela sabedoria divina,
inspiradas por ideias justas, pelo discernimento e pela sensibilidade ao tratar, ao ouvir, ao decidir. Senhor Jesus, que Tua presença seja sentida nos momentos de maior fragilidade. Que os momentos de silêncio não sejam de solidão, mas de recolhimento sagrado, onde o Espírito se conecta com os planos superiores e se deixa envolver por mensagens de amor, coragem e resignação. Que a noite não traga medo, mas acolhimento. Que os sonhos sejam ternos e visitados pelos mentores espirituais que trazem palavras de consolo e esperança. Neste instante sagrado, elevamos nossos pensamentos também a Maria, Mãe de ternura e pureza, para que envolva este familiar enfermo em seu manto de luz azulada, serenando sua alma, fortalecendo seu espírito e embalando-o com a doçura de sua proteção maternal. Que suas lágrimas de amor se transformem em pérolas de cura e fortaleza, ressoando no íntimo do ser que agora suplica por restauração. E que nós, que oramos com fé, não nos deixemos dominar pela angústia, pela ansiedade, pela impaciência. Que saibamos acolher cada pequeno progresso com gratidão, enxergando nas mínimas melhoras a presença atuante da espiritualidade amiga. Que sejamos capazes de manter o coração elevado, a palavra branda, o pensamento limpo, para que sejamos fontes de paz para aquele que está em tratamento. Amados benfeitores espirituais, se for permitido por Deus, se for compatível com as necessidades evolutivas deste espírito querido, que ele possa receber agora a transfusão de energias curativas, que sua corrente vital seja purificada, que as dores sejam amenizadas, que o sono se faça tranquilo e que a esperança renasça como um sol que rompe as nuvens sombrias. Médicos do além, amigos do bem, agem agora onde os olhos humanos não alcançam. Corrijam o que está em desordem, reconstruam o que está debilitado, fortaleçam o que está enfraquecido e sustentem esse espírito em seu esforço de recuperação. Que ele sinta neste instante o calor das bênçãos divinas aquecendo seu corpo e espírito, restaurando sua fé, sua força, sua alegria de viver. Senhor da vida, neste instante em que nos colocamos em sintonia com as esferas superiores, rogamos que este momento de comunhão espiritual continue sendo um canal de luz, onde possamos ser instrumentos da Tua vontade, da Tua misericórdia, do Teu amor que não conhece fronteiras. Em meio às lutas da matéria e às inquietações da dor, queremos ser voz serena que transmite confiança ao coração daquele que se encontra enfermo. Que nossas palavras não sejam apenas som, mas vibração curadora, como gotas de esperança que tocam suavemente sua alma. Que ele sinta em cada pensamento amoroso enviado a presença de amigos espirituais a sustentá-lo, a encorajá-lo, a fortalecê-lo. Que os laços espirituais que nos unem a esse ente querido sejam agora ativados por energias sublimes. Que o amor que o envolve em pensamento seja como uma corrente luminosa que lhe aquece o espírito e suaviza seus padecimentos. Que ele perceba que não está só, que há braços invisíveis a sustentá-lo, vozes silenciosas a lhe sussurrar coragem, olhos espirituais a velar seu repouso e acompanhar seu despertar. Que os irmãos que atuam no invisível possam circular ao seu redor com seus equipamentos espirituais
realizando fluidificações, magnetizações, passes e operações sutis, promovendo ajustes que favoreçam sua recuperação. Que cada célula do seu corpo físico seja tocada por vibrações de equilíbrio e que sua estrutura espiritual também seja amparada com zelo e sabedoria. Mestre Jesus, que foste o médico das almas e dos corpos, recordamos com reverência as curas que promoveste entre os aflitos da Galileia, com um simples olhar, uma palavra, um gesto. Hoje, com a mesma fé daqueles que te buscaram entre as multidões, nós te invocamos, não para desafiar as leis divinas, mas para implorar a presença da tua misericórdia, para que este irmão receba aquilo que for necessário ao seu despertar, ao seu fortalecimento, à sua harmonia interior. Permite, Senhor, que a dor que hoje o visita não seja castigo, mas recurso educativo. Que ele compreenda, mesmo em meio ao sofrimento, que nada está perdido, que tudo é oportunidade de recomeço, de renovação, de reencontro com a própria essência. Que a dor seja compreendida como mensagem da vida, como advertência do Espírito para que algo seja revisto, reajustado, compreendido com mais profundidade. Conceda-lhe, Pai, o dom do silêncio interior, para que ele escute o que os ruídos do mundo tantas vezes abafam, a voz da consciência, os conselhos dos amigos invisíveis, os ensinamentos que brotam no recolhimento forçado, que ele encontre serenidade para observar a própria vida com novos olhos, ressignificando suas experiências e aceitando com humildade as correções do caminho. Que sejamos nós, familiares e amigos, o esteio onde ele possa se apoiar. Que nossa presença seja fonte de equilíbrio e não de inquietação. Que evitemos as palavras de lamento, os olhares de pena e possamos irradiar esperança verdadeira, sustentada na fé raciocinada que o Espiritismo nos ensina. Que estejamos unidos pela confiança nas leis divinas, certos de que nenhum sofrimento é em vão e de que todo processo de cura começa pela compreensão da própria necessidade. Pai de infinita bondade, ajuda-nos a manter o coração aberto à tua inspiração. Que os dias que virão não nos encontrem frágeis, mas renovados na fé. Que cada amanhecer seja um convite à gratidão e cada noite um exercício de entrega à tua proteção. Que possamos criar ao redor deste ente querido um campo vibratório positivo, livre de pensamentos negativos, limpo de sentimentos de revolta, puro como deve ser um lar que deseja acolher a cura espiritual. Espíritos amigos, irmãos trabalhadores do bem, se for da vontade do alto e se isso não contrariar os compromissos reencarnatórios deste espírito, conduzam-no com segurança pelas trilhas da recuperação. Que ele seja acordado espiritualmente durante o sono físico, para escutar os conselhos dos benfeitores, para reencontrar afetos espirituais, para renovar seu ânimo e reassumir com vontade o propósito da cura integral. Que sua mente seja clareada, que seu coração seja pacificado, que sua vontade de viver seja restaurada, que as sombras da desesperança se dissipem e que a luz da fé o envolva como um manto protetor, que as lembranças dolorosas
sejam substituídas por memórias de paz, que os medos cedam lugar à confiança e que o passado não oprima, mas sirva de base para um novo presente. Senhor, nosso Criador, que conhece cada pensamento antes que se forme, que vê cada lágrima antes que ela caia, que ama cada espírito como se fosse único, estende sobre este ente amado teu olhar compassivo. Dá-lhe mais uma chance, se assim for possível. Dá-lhe mais um tempo, se estiver nos planos superiores. Dá-lhe, acima de tudo, aquilo que ele mais precisa, mesmo que nós ainda não compreendamos com clareza. Espíritos benevolentes, trabalhadores incansáveis da caridade, que atuais em nome do Cristo, permiti que nossas súplicas continuem ecoando nos planos superiores, vibrando em consonância com o amor divino, e que cheguem até o espírito de nosso familiar enfermo como bálsamo restaurador, serenando suas emoções, fortalecendo sua fé e nutrindo sua esperança. Que cada célula do seu corpo material ressoe agora em harmonia com as energias sublimes que lhe são enviadas, como se os átomos dançassem ao som de uma sinfonia de luz, composta pelas mãos invisíveis dos médicos do além. Que suas veias, seus órgãos, seus sistemas sejam purificados pelas águas da misericórdia e que sua energia vital seja reanimada com fluidos de cura extraídos das fontes divinas. Rogamos que seu espírito seja aliviado das impressões de culpa que, porventura, possam ainda pesar sobre sua consciência. Que ele possa compreender que o Pai não castiga, mas educa, que não pune, mas orienta, que não abandona, mas acompanha, mesmo nos momentos de mais intensa provação. Que ele entenda que tudo o que lhe acontece possui uma causa justa e um objetivo superior, ainda que os olhos materiais não alcancem. Senhor Jesus, em teu Evangelho encontramos consolo, direção e luz. Tu nos ensinaste que o fardo seria leve para os que confiassem em ti e que o jugo seria suave para os que caminhassem contigo. Então aqui estamos, confiando, caminhando, entregando esta dor, este sofrimento, este momento difícil nas tuas mãos sábias. Porque sabemos que tudo que passa por ti se transforma em bênção. Tudo que é tocado por ti se reveste de sentido. Que a tua luz penetre nos escaninhos mais profundos do inconsciente deste familiar, removendo memórias de dor, traumas antigos, emoções contidas que possam estar somatizadas na forma de desequilíbrios físicos. Que os magnetizadores do bem possam realizar uma verdadeira limpeza energética, retirando os resíduos vibracionais que impedem a circulação plena da vida em sua expressão mais elevada. Pedimos ainda que as correntes de oração que se formam neste momento em vários lares, templos e instituições espíritas cheguem até este ser querido como correntes de luz entrelaçadas, gerando um campo magnético tão forte, tão intenso, que nenhuma influência sombria consiga atravessar. Que seja assim cercado de proteção espiritual constante, mesmo nos momentos em que pareça solitário. Permita, Senhor, que ele perceba o carinho daqueles que o amam e que se mobilizam em pensamento e ação para vê-lo reerguido. Que ele valorize cada gesto, cada presença, cada mensagem, cada cuidado recebido, compreendendo que todo esse amor ao seu redor
é a expressão viva do teu amor por ele. Que isso lhe devolva a confiança na vida, a força interior e a vontade de continuar lutando. Que seu coração se abra para o perdão a si mesmo e o perdão aos outros, pois o perdão é chave essencial da libertação. Que ele liberte-se de mágoas, culpas e ressentimentos que pesam sobre seu espírito e que, como correntes invisíveis, dificultam a caminhada da cura. Que ele sinta-se livre para seguir leve, purificado, consciente do amor infinito que o envolve. E nós, que oramos com fervor, sejamos também curados de nossas dúvidas, impaciências e descrenças. Que nossa fé não vacile quando as circunstâncias se mostram adversas. Que tenhamos a coragem de continuar firmes, ainda quando os sinais da melhora tardam a aparecer, pois sabemos que no plano invisível muito já está sendo realizado, mesmo que os olhos humanos não enxerguem. Que possamos, com serenidade e confiança, continuar a fazer a nossa parte. O cuidado diário, o carinho constante, o olhar compassivo, a paciência nas repetições, a dedicação nos pequenos gestos, porque tudo isso também cura, tudo isso também é oração em movimento, tudo isso também é magnetismo que fortalece o espírito em provação. Conceda-nos, Pai amoroso, a capacidade de manter elevada a vibração do ambiente em que este familiar se encontra, que em seus dias não faltem a luz do sol e a paz da prece, que em suas noites não falte o silêncio confortador e a presença dos bons espíritos, que cada ciclo de descanso seja aproveitado para recarregar suas forças e que cada despertar seja uma nova chance de renovar sua fé. Maria, Mãe Santíssima, intercessora dos aflitos, estende teu olhar compassivo sobre este filho que sofre. Envolve-o com teu amor maternal, consola-o em suas angústias, embala seu espírito como quem embala uma criança em sofrimento. Que ele sinta em sua presença o calor da ternura divina, o alento que suaviza o coração, a doçura que alimenta a alma cansada. Pai de bondade infinita, que tudo vês, tudo conheces e tudo sustentas, dirigimos novamente nosso coração em súplica serena, rogando a continuidade do auxílio espiritual ao nosso familiar que enfrenta a provação da enfermidade. Sabemos que, mesmo nas noites mais longas, tua luz nunca se apaga. Por isso, firmamos nossa esperança em ti, confiando na assistência dos benfeitores espirituais que trabalham sem cessar em nome do teu amor. Que neste momento ele receba o amparo direto dos seus protetores espirituais, aqueles que o acompanham desde tempos imemoriais e que conhecem os recantos mais profundos de sua história espiritual. Que esses amigos fiéis se façam sentir de maneira clara e acolhedora, transmitindo-lhe a certeza de que não caminha só, que nunca esteve só e que sempre terá braços invisíveis a sustentá-lo na jornada. Senhor, que a luz do entendimento possa clarear também os nossos corações, para que saibamos aceitar com resignação as etapas necessárias deste processo de restauração. Que não busquemos somente a cura física, mas acima de tudo a cura do espírito, que se reflete em paz interior,
serenidade e confiança nas leis que regem o universo com sabedoria e amor. Que possamos ver em cada lágrima derramada uma purificação, em cada dor sentida uma libertação, em cada dificuldade vencida um degrau na ascensão espiritual. Que saibamos, como ensinou nosso irmão Allan Kardec, que a dor é um instrumento divino de educação da alma e que, compreendida com fé, torna-se bênção redentora em nosso caminho evolutivo. Que este irmão, ao despertar para as verdades eternas, renove sua ligação com o Evangelho de Jesus, não apenas como consolo nos momentos difíceis, mas como roteiro seguro para toda a sua vida. Que ele veja na experiência da enfermidade não um castigo, mas uma sagrada oportunidade de aproximação com Cristo, um reencontro com a fé, um chamado ao despertar interior. Amigos espirituais que atuam junto à equipe do Dr. Bezerra de Menezes, trabalhadores incansáveis da medicina da alma, rogamos que o cerquem com vibrações de alta frequência que façam repousar sobre ele campos magnéticos de luz, que suas mãos invisíveis toquem os pontos de maior necessidade com sabedoria e precisão, que a restauração aconteça de dentro para fora, do espírito para o corpo, que o ambiente em que ele se encontra seja sempre preparado com cuidado e amor, com música suave, palavras doces, pensamentos elevados, pois tudo isso forma o clima espiritual propício para a sua melhoria. Que possamos, com gestos simples, criar o templo onde os emissários do bem possam trabalhar com tranquilidade, como jardineiros que cultivam o solo fértil do coração. Senhor Jesus, que conheces a fragilidade humana, suplicamos que envies ao nosso ente querido a coragem necessária para prosseguir lutando pela vida. Que ele reencontre em si a motivação, o entusiasmo, a vontade de viver com propósito. Que ele perceba que sua presença no mundo ainda é necessária, que há aprendizados por concluir, afetos a reencontrar, missões a realizar. Dá-lhe o alívio, Mestre, se assim for permitido. Dá-lhe o descanso nos momentos de exaustão. Dá-lhe o ânimo nos momentos de dúvida. Dá-lhe o consolo nos instantes de desespero, que ele sinta, no mais íntimo do seu ser, que há uma força superior que o sustenta e que, mesmo diante da dor, é possível encontrar sentido, esperança e paz. Que as equipes espirituais possam ainda visitar este familiar durante o sono físico, conduzindo-o a postos de socorro no mundo espiritual, onde possa receber esclarecimentos, orientações e tratamentos compatíveis com sua necessidade. Que ele participe de reuniões onde o Evangelho seja estudado, onde as leis divinas sejam explicadas, onde ele compreenda a profundidade de sua jornada reencarnatória. Que se faça presente nesse período a energia da gratidão, que ele possa agradecer pelas mãos que o cuidam, pelos olhos que o olham com ternura, pelos corações que oram por ele, pelas visitas que lhe transmitem esperança, que cada gesto de amor recebido seja guardado como um tesouro espiritual que o fortalecerá por toda a vida. Que nós, seus familiares, possamos também agradecer pelo amparo invisível, pelas pequenas melhoras, pela oportunidade de sermos úteis,
pelo aprendizado que a convivência com a enfermidade nos proporciona. Que não deixemos que a tristeza obscureça a bênção que é o exercício do amor verdadeiro, que se expressa na paciência, na presença, na compaixão. Divino Mestre, que este momento de prece não se encerre com o silêncio da voz, mas continue vibrando em nossas atitudes, que sejamos cada vez mais instrumentos do Teu Evangelho em ação, oferecendo luz onde houver trevas, fé onde houver desânimo, paz onde houver inquietação, que possamos, em cada dia, renovar esse compromisso com a vida, com o amor, com a espiritualidade superior. Senhor da vida, neste instante em que nos mantemos em comunhão com os planos superiores, finalizamos nossa súplica, mantendo o coração aquecido pela fé e pela certeza de que nenhuma prece sincera deixa de ser ouvida, nenhuma dor é ignorada, nenhum pedido de auxílio é esquecido diante do Teu amor infinito. Que o espírito do nosso ente querido, ainda em tratamento, sinta neste momento um profundo influxo de luz, como uma corrente contínua de energias restauradoras que percorre seu corpo e sua alma. Que essa vibração balsâmica penetre suas entranhas espirituais e percorra cada célula do seu organismo, desobstruindo caminhos, purificando tecidos, harmonizando centros de força e estabelecendo um novo padrão vibratório de saúde e serenidade. Confiamos plenamente nas leis divinas que regem o universo e sabemos que tudo se realiza segundo a sabedoria superior. Assim, entregamos este ente amado à Tua condução, certos de que nenhuma lágrima é derramada em vão, nenhum sofrimento é inútil e que a dor, quando compreendida com fé, torna-se ponte para a renovação espiritual. Agradecemos, com reverência, a presença dos amigos espirituais que atenderam a este chamado de amor. Agradecemos pelos cuidados invisíveis, pelas mãos sutis que aliviaram os sintomas, pelas instruções que foram intuídas, pelos sonhos reconfortantes que foram enviados, pelas esperanças que foram reacendidas. Agradecemos, sobretudo, pelo amparo silencioso, pela presença invisível que sustenta os que se sentem sós, que enxuga as lágrimas que ninguém vê, que consola os corações aflitos na quietude da madrugada. Gratidão ao Mestre Jesus, que não se distancia de nenhum de seus filhos, mesmo nas noites mais escuras. A Ti que percorreste os caminhos da terra, curando corpos e despertando consciências, entregamos este pedido de cura com a confiança serena daqueles que sabem que tudo o que passa por Tuas mãos se converte em luz. Pedimos também por todos os outros enfermos, próximos ou distantes, encarnados ou desencarnados, que estejam passando por provações semelhantes. Que essa vibração de cura se expanda como um rio de fluidos luminosos, tocando outros leitos, outras dores, outros espíritos, onde quer que estejam. Que ninguém fique sem um sopro de esperança, sem um raio de fé, sem um gesto de amor. Que o nosso lar continue sendo campo de oração constante. Que não precisemos esperar a dor para nos lembrarmos da importância do equilíbrio, da harmonia, do perdão, da fé viva. Que
que a saúde seja cultivada em nós também por meio do pensamento edificante, da prática do bem, da caridade desinteressada, da vigilância íntima que impede o desequilíbrio moral, que tantas vezes é a raiz das doenças, que possamos, inspirados por esta experiência, tornar-nos instrumentos mais conscientes do bem, que aprendamos a orar com mais frequência, a servir com mais humildade, a confiar com mais firmeza, que cada lágrima derramada nesta provação nos transforme em corações mais sensíveis, mais atentos à dor alheia, mais prontos a amar incondicionalmente. Se a cura completa não for possível neste momento, que ao menos a paz habite o coração do nosso familiar, que a fé o sustente em sua travessia, que o amor o acompanhe a cada passo e que ele se sinta seguro, envolvido pela certeza de que está sendo guiado, amparado, acolhido, que a dor não seja vista como inimiga, mas como professora, que a fé não seja apenas um consolo, mas uma força real, que a vida, mesmo em seus momentos mais difíceis, seja reconhecida como bênção e oportunidade. Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, interceda por ele diante do Pai, envolva-o em teu colo espiritual, embale-o com teu amor sem limites, e que, sentindo-se criança acolhida, ele encontre a serenidade necessária para atravessar essa etapa com coragem e resignação. E nós, todos reunidos nesta prece, agradecemos também pela oportunidade de sermos participantes desse momento sagrado. Que nossos espíritos se engrandeçam com este exercício de fé e compaixão e que levemos essa luz adiante, irradiando-a por onde formos, fazendo da nossa vida uma oração viva em nome do Cristo. Assim seja.